tarde, amigo telespectadores da TV Mundo Maior. Numa programação ao vivo, estamos hoje numa sexta-feira, das 16 até as 17 horas, novamente na TV. Os ouvintes que nos acompanhavam pela rádio, agora poderão também nos acompanhar ao vivo na TV Mundo Maior. Todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, nessa programação que nós temos todas as semanas, de toda a semana, né, de segunda a sexta-feira, um programa ao vivo. E de sexta-feira às 16 horas é o nosso programa que é intitulado de Novamente. A nossa ideia de fazer o programa ao vivo e também pela televisão é a interação. E a nossa ideia é provocar essa interação. E como que nós pretendemos provocar? É através de um método em que nós vamos estar utilizando um manual. Então nós estamos intitulando uma série de assuntos que nós vamos estar falando aqui no programa novamente sobre o Evangelho. E por que nós vamos falar sobre o Evangelho e não sobre psiquiatria, e não porque sobre saúde mental, ou porque não sobre doenças? Na realidade, nossa ideia é levar instrumentos, instruções e quiçá eu seja um humilde instrutor que ajude as pessoas a promoverem a saúde mental. E se promovendo a saúde mental, nós vamos ter também a nossa saúde física, né? E aí a nossa ideia de usar o Evangelho é por uma proposta muito simples. De uma palestra em que eu já fiz em algumas casas espíritas, e que na realidade eu tenho que fazer ela em 1 hora no máximo. Porém, a nossa proposta não é esgotar este assunto em um programa, muito menos no primeiro programa. A nossa proposta é levar uma informação, um estudo, um método, um sistema em qual você pode estar utilizando o Evangelho, como eu chamei, numa alcunha bem carinhosa, né, de um manual do usuário, né? Quando nós encarnamos e nós passamos aqui a viver a vida física, vamos dizer assim, a gente vai precisar de saber como que se usa. Todo mundo já teve essa possibilidade de comprar um equipamento e às vezes era um prazer ficar olhando o manual. Hoje em dia ninguém olha mais o manual, né? Se você for perceber, ninguém olha mais. Hoje os aparelhos, eles têm uma interatividade amigável, como a gente fala, que a pessoa só de chegar e começar a cutucar, ela já consegue saber como é que funciona. A vida é mais ou menos assim, a gente chega, encarna e já vai aprendendo nos primeiros 7 anos como é que ela funciona. Começa a perceber o que é ter fome, né? O que é ter frio, o que é ter medo, coisas que os psicologistas, principalmente Freud, descreveu muito bem. Melanie Klein descreveu muito bem essas fases. Porém, a gente aprende a viver a vida física, né? Como atender a necessidade do nosso corpo, como atender também a necessidade da nossa vida psíquica, né? Vai montando a nossa personalidade, né? Mas a minha ideia não é só aprender a viver do ponto de vista meramente biológico e também não meramente do ponto de vista psicológico e também não só do ponto de vista meramente social, já que nós somos um sistema, né? Um sistema biológico, psicológico, social e espiritual. É um sistema, né? Esse é o nosso sistema. O biológico, a medicina já esgotou, né? Já se sabe até demais, de maneira que muitas coisas é escondida porque ainda se ganha dinheiro vendendo remédio para doença. Promover a saúde é muito barato, então o que se sabe, muitas coisas é escondida da população a fim de que elas continuem adoecendo para poder comprar remédio, né? Na parte psicológica também, já se sabe um monte de coisa, de maneira que também há um uso subversivo da psicologia. O que é esse uso subversivo da psicologia? É a propaganda e o marketing, em que você induz as pessoas a comportamentos sempre visando aumentar o consumo. Isso é uma coisa meio que natural, não estou falando mal disso, mas o uso que se faz hoje causa mal nas pessoas. Em si ele não é mal, mas pode causar mal. Isso nasceu de uma necessidade muito simples. Quando se começou a montar as primeiras esteiras das fábricas, em que começou a aumentar muito a produção dos produtos, quem inventou isso teve uma seguinte preocupação. Legal, agora nós vamos conseguir produzir em 1 minuto 100 peças dessa aqui, 100 coisas disso aqui, vamos dizer assim. Mas para quem consumir, né? Nós vamos aumentar tanta produção
que as pessoas não sabem que tem tanto e não vão ter como comprar, não vão ter nem como consumir, seja comida, seja roupa, seja qualquer coisa. Então foi então que surgiu a ideia de se fazer a propaganda, né? De se propagar a informação de que agora tem bastante disso aqui. Então vocês não precisam mais se preocupar em guardar, é só comprar. E com isso, como isso funcionou, começou-se então o uso, talvez indevido, da propaganda e do marketing para induzir consumo de coisas desnecessárias. É comum a gente ouvir dos marqueteiros dizerem o seguinte, né? Que nós não criamos necessidade nas pessoas, apenas exploramos as necessidades que elas já têm. Então, por exemplo, se você tem necessidade de tomar água, não tem? Ok, então eu vou enfiar um refrigerante em você, usando uma necessidade sua para poder satisfazer a sua sede, né? Então, o biológico já foi bem dominado, o psicológico está bem dominado e o social também. O que é dominar o social, né? É você manter as coisas funcionando com aquela sensação de que está tudo bem, quando não está nada bem, né? O que é parece que está bem, mas não está nada bem? Quando as coisas funcionam dentro de uma rotina e que ela se repete, ela se repete, ela se repete e você não mais reflete o que está fazendo. Isso é que é uma sociedade educadinha, né, vamos dizer assim. Quando alguma coisa sai desse ciclo repetitivo, ou a gente chama isso de normose, né, quando você consegue romper a normose, que é tentar viver de maneira normal, né, e normal é apenas o que mais acontece, não necessariamente o que é certo ou o que é errado, mas é apenas o que mais acontece. Quando você faz algo muito diferente, você acaba tendo visto como algo doente, né, ou patológico. É o que nós chamamos então de vivenciar a normose, né? E a parte espiritual. Uma coisa que eu noto é que ninguém nasce, né, e ninguém ensina quem nasce o que é viver a espiritualidade. Não, mas se você for ver os povos mais antigos, existia uma obrigação religiosa. Então você vai ver os hebreus, né, que tem um ensinamento com 7 anos, você tem aquelas festas em que a criança recebe o Torá na mão e assim, aquelas coisas todas. Isso muito que bem, ensina-se religião para as pessoas, ensina-se rituais, ensina-se hierarquias, né, ensina-se dogmas que tem que ser seguido, senão você não é aprovado no seu meio, né? E, infelizmente, quando você faz isso, você até transmite valores espirituais, sim, porém você cria diferenças entre as pessoas. E quando você cria diferença entre as pessoas, existe a possibilidade de as pessoas se tornarem autoritárias, ou seja, eu quero eliminar as diferenças através da violência. E aí surgem as guerras por questões religiosas, né? Mas volto a falar, nascemos com um script biológico, somos desenhados psicologicamente, somos, como é que chama isso? Ordenhados socialmente, né? Somos coordenados socialmente, porém nós não temos nenhum tipo de orientação espiritual pura, sem religiões. Esta é a minha proposta. Tudo bem, temos o viés aqui da doutrina espírita, porém, lembrando que a doutrina espírita não é uma religião, certo? Ela é uma ciência e uma filosofia com consequências religiosas muito fortes. Por quê? Nos remontam ao cristianismo primitivo. Surgiu então a ideia de um programa chamado novamente na TV Mundo Maior, em que nós vamos intitular por um bom tempo isso. A Boa Nova, ou seja, o Evangelho é o manual do usuário da vida e do viver. Ok? Essa é a nossa proposta. Então, neste primeiro programa e nos próximos, eu vou estar explicando como que nós podemos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos escolher segundo o Espiritismo, eu vou explicar no segundo bloco por que o Evangelho segundo o Espiritismo, e transformá-lo num manual do usuário, em que você pode consultar. Quando você se perder no meio dos botõezinhos da vida, no meio dos cliques e dos e-mails da vida, você vai lá e consegue reaprender a viver, né? Qual é o melhor uso que eu faço da minha vida biopsicossocial
para o meu viver espiritual. Essa é a proposta de vários programas que nós vamos fazer aqui, inspirados no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós vamos poder estar falando de 3 coisas: onde há falta de Evangelho, onde há excesso de Evangelho e onde há equilíbrio no Evangelho. Onde há excesso e falta, claro, nós vamos encontrar patologias, e algumas delas psiquiátricas. E quando houver o equilíbrio, o uso, não é nem um abuso e nem a recusa desse manual da vida, nós vamos então estar em harmonia com o Criador e com isso promovendo a saúde mental. E com isso a saúde física também. Dá para participar com a gente. Você pode falar conosco, tá? Através do site do tvmundomaior.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2086 43 60 ou pelo Facebook. Entra lá no Facebook que você consegue falar com a gente agora. É facebook.com/TV Mundo Maior. E também pelo e-mail. Também temos um e-mail que é novamente, tudo junto, né? @tvmundomaior.com.br. Então, nós aguardamos a sua participação, faça as suas perguntas, quiçá eu saberei responder. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até lá.